Boa noite, graça e paz, como vocês estão? Espero que esteja bem, em nome de Jesus. Nessa sexta-feira estou aqui para trazer uma palavra para o teu e para o meu coração, que se encontra em 1 Reis 3, de 5 a 12, que vai dizer assim. Em Gibeal apareceu o Senhor a Salomão na noite em sonho, e disse-lhe Deus: pede-me o que quer que eu te faça. E respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão e coragem perante a tua face. Mantiveste-lhe em grande benevolência e lhe deste um filho que assenta no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança. Não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste como grande, tão numerosos que se não pode contar. Dá-me, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discrimine entre o bem e o mal, pois quem poderá julgar a este grande povo? Esta palavra agradara ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. E disse-lhe Deus: já que pediste essas coisas e não pediste longevidade, nem riqueza, nem morte do teu inimigo, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. E eis que faço segundo a tua palavra. Dou-te coração sábios, inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Até aqui. Aqui nós estamos falando sobre a história de Davi e Salomão. Salomão foi o filho de Davi, o filho do pecado, o filho que o Senhor se agradou. Depois que Davi pecou com Betseba, ele confessou ao Senhor o pecado. Só que ele não é o primeiro filho de Betseba com Davi. Ele é o segundo, porque o primeiro do pecado, o fruto do pecado, o Senhor levou para ele, com consequência do pecado. E nasceu Salomão, e o Senhor fez promessa que Salomão reinaria no lugar de Davi. Tanto é que pelo pecado de Davi, o Senhor pediu para que o profeta fosse até Davi falar para ele que a espada não sairia da casa dele, que ele seria envergonhado. Tudo que ele fez em secreto, o Senhor ia trazer à tona, que as pessoas se rebelar contra ele na luz do dia. E isso aconteceu. Seu filho estuprou a própria irmã. Seu filho matou o outro irmão por causa do pecado. Sua casa teve guerra. Seu filho tentou usurpar o trono que não era dele. Morreu. O outro filho também tentou fazer a mesma coisa quando Davi estava enfermo. Mas como o Senhor tinha promessa na vida de Salomão, a promessa do Senhor na vida de Salomão se cumpriu. E aqui a gente vê que Salomão, ele começou a andar de acordo com aquilo que era o princípio de Davi.
em retidão, em santidade. Só que, infelizmente, Salomão, ele tinha um grande pecado, que ele não podia ver mulher. E a idolatria, porque ele se envolveu com vários tipos de mulheres que não era para se envolver, porque o Senhor já tinha deixado que não era o povo de Israel se envolver com determinados tipos de mulheres, porque esse povo, cada povo tinha os seus ídolos, tinha Baal. E o Senhor, ele não queria que o seu povo se corrompesse. Porque quando o Senhor tirou o povo do Egito da mão de Faraó, o Israel de Deus era um povo idólatra. Era um povo que fazia tudo que não agradava ao Senhor. E o Senhor, ele não divide a glória dele com ninguém. O nosso Deus, ele é um Deus ciumento, é um Deus zeloso. Tanto é que quando ele tirou o povo do deserto, quando ele tirou o povo do Egito e levou para o deserto, ele levou para tratar, para curar, para limpar. E para que o povo pudesse conhecer a Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, aleluias. Porque eles tinham se perdido. Porque quando o povo desceu para o Egito, eles desceu com José, quando José foi vendido pelos seus irmãos. José foi morar no Egito como escravo, mas Deus, ele tinha um projeto para a salvação do povo. José desce, vira governador, seu pai e seus irmãos vão até o Egito fazer compra de comida. José reconhece, José leva a família para o Egito para que não morra de fome, para preservar a vida do povo de Deus. Só que no decorrer, José morre. O novo governador que se levanta não conhece a história de José, não sabe quem é José. E ele começa o quê? A maltratar o povo, colocar o povo como cativo. Porque o povo hebreu estava crescendo muito, estava se fortalecendo, ele tinha medo que o povo se voltasse contra eles, então eles colocaram servidão no povo. E aqueles que ainda tinham a fé de Abraão, cria que o libertador, o Senhor ia mandar. E o Senhor mandou Moisés. Ele tira o povo do Egito, leva para o deserto, e o povo só faz tudo aquilo que abomina ao Senhor, que separa o povo de Deus. E todas as vezes que o povo pecava, eles tinham que ser punidos. Porque o pai, ele corrige o filho que ama. E Deus amava Israel e ele corrigia Israel porque ele tinha uma terra que manava leite e mel e o povo não podia entrar na terra de qualquer maneira. O povo tinha que entrar na terra sabendo quem era Deus, tendo experiências com Deus, aleluias. Muitas das vezes eu e você, nós temos promessas, só que nós queremos entrar na terra de qualquer maneira. E quando nós entramos de qualquer maneira, quando nós damos o nosso jeitinho, aleluias, nós acabamos nos afastando de Deus, porque nós achamos que nós conseguimos com o nosso braço, com a nossa força, e é mentira. E nós acabamos nos corrompendo e nos afastamos do Senhor, como Salomão fez. Ele colocou mulheres, vários tipos de mulheres dentro do seu palácio. E as mulheres, cada uma tinha o seu Deus, tinha o seu ídolo, tudo de Baal. E isso acabou fazendo com que Salomão construísse templos para Baal, e isso desagradou ao Senhor.
Nós vemos que Davi, ele foi íntegro, ele foi fiel. Por mais que ele pecava, ele reconhecia diante do Senhor o seu pecado, ele pedia perdão. Ele era punido, sim. Porque o pai, ele corrige o filho que ama. Eu e você, muitas das vezes nós pecamos. Nós fazemos aquilo que não agrada ao Senhor, nós continuamos de nariz em pé, achando que nós somos o bambambam, nós não somos o bambambam, nós somos pó. Nós temos um Deus que é um Deus ciumento, que é um Deus zeloso. Ele quer que nós andemos em retidão, porque quando nós obedecemos ao Senhor, nós temos vitória. Quando nós desobedecemos ao Senhor, nós vivemos as consequências dos nossos erros, aleluias. E Satanás, ele precisa de uma brecha para que ele possa entrar na minha vida e na tua vida e nos destruir. A intenção de Satanás é nos afastar da presença do Senhor, para que ele possa dominar a nossa vida e que nós possamos viver aquilo que ele quer. Mas não é isso que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus, como o Senhor não tinha para Salomão. Salomão, ele tinha tudo para ser um homem bem-sucedido, um homem amigo de Deus, um homem cheio da doce presença do Senhor, mas no decorrer do caminhar ele se desviou da presença do Senhor, ele começou a adorar outros deuses, ele começou a fazer aquilo que o Senhor não agradava, e isso afastou ele de Deus. Só que ele não tinha a humildade de reconhecer que ele estava fazendo coisas que não agradavam ao Senhor. Muitas das vezes eu e você não temos essa humildade de reconhecer e nos prostrarmos diante do Senhor e falar: Senhor, eu pequei contra ti, Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor, me ajuda, porque eu caí, eu falhei. Abre a sua boca e confessa o seu pecado para o teu Deus, que Ele está de braços abertos, pronto para te abençoar, porque Ele quer mudar a minha história, a tua história, em nome de Jesus Cristo. Nós vemos que Salomão, ele tinha tudo para dar certo, mas ele deixou-se ser corrompido. E é tão interessante que o Senhor aparece para ele 2 vezes. Em 1 Crônica 17, o Senhor aparece para Salomão, conversa com Salomão. E em Reis 3, na 1 Reis 3, 5, o Senhor aparece para ele, o Senhor faz pergunta para ele, aleluias. O Senhor já te fez alguma pergunta? Para mim, ele já fez. Eu estava passando por uma determinada situação, estava eu e uma pessoa conversando, e a pessoa expondo aquela situação, e o Senhor perguntando para mim: é isso que você quer? E ele não pergunta assim com uma voz de imponência, não. É uma voz mansa, é uma voz suave. É isso que você quer? E eu falei: não, Senhor, eu quero, é a tua vontade. Porque a tua vontade para minha vida, ela é boa, perfeita e agradável, e minha não presta. Quando eu escolhi a vontade do Senhor, aquela situação que estava se apresentando levou para um novo patamar. E o Senhor trouxe à tona tudo aquilo que estava encoberto. E eu falei: não, Senhor, verdadeiramente eu quero a tua vontade. E o Senhor, nesta noite, ele pergunta: o que você quer? O que você quer viver? E nós vemos que o Senhor, ele faz essa pergunta para poucas pessoas. Quando Adão andava com o Senhor face a face, lado a lado, que ele tinha o privilégio de ter a doce presença do Senhor, conversar com o Senhor no jardim. Quando ele comeu do fruto proibido, quando ele ouviu a voz do Senhor, os passos do Senhor, ele se escondeu. E o Senhor perguntou: Adão, aonde você está? Cadê você, Adão? A outra vez foi quando Caim e Abel se encontraram para oferecer
sacrifício ao Senhor, ofertar diante do altar. E a oferta de Abel agradou mais ao Senhor do que de Caim. E Caim acaba matando o irmão. E o Senhor pergunta para ele: Caim, cadê o seu irmão? E Caim responde: por acaso sou eu cuidador do meu irmão? E ele responde: o sangue do teu irmão clama a mim. E outra vez nós vamos ver em Lucas 18, 41 e 42, quando o cego está sentado à beira do caminho clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o Senhor pergunta: que tu queres que eu te faça? E ele responde: apenas quero ver. Outra vez é quando o tanque é agitado e o Senhor pergunta para o paralítico: o que tu queres que eu te faça? Ele fala: eu quero ser curado. Só que antes dele responder que ele quer ser curado, ele fala: não tem ninguém que possa me colocar no tanque quando a água é agitada, quando o anjo desce. E muitas das vezes o Senhor pergunta o que quer que Ele faça por mim e por você. Nós arrumamos desculpa. Nós queremos coisas que não agradam ao Senhor. Buscar a vontade de Deus para a tua vida, para que você possa viver aquilo que o Senhor tem prometido na tua vida e viver as promessas do Senhor. Satanás, ele quer nos separar da cruz de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi crucificado naquela cruz do Calvário por amor de mim e a ti. E todas as vezes que nós negamos aquela cruz, nós estamos negando os sacrifícios do Senhor. O Senhor, ele nos ama. Se Deus deu o filho dele para morrer por mim e por ti naquela cruz do Calvário por amor, não foi por outro sentimento a não ser amor. Porque ele viu que desde o começo nós somos um povo de coração duro. Nós somos um povo inclinado ao pecado, à luxúria, à prostituição, à lasciva, à fornicação. Mesmo assim, por amor a nós, ele entregou o filho dele, para que hoje eu e você pudéssemos ter salvação em Cristo Jesus. Jesus Cristo, ele veio para o teu povo, ele veio para Israel, só que Israel não o recebeu, mas todos aqueles que o recebem é feito filho de Deus. Nós somos estrangeiros, nós somos filhos de Deus, aleluias. O Senhor, ele preza o órfão, a viúva, o necessitado e o estrangeiro. Quando nós cuidamos dessas 4 categorias, nós estamos cuidando do Senhor. E Ele se agrada, Ele inclina o ouvido dele para ouvir a nossa voz, aleluias. Nós temos que nos prostrar mais diante do altar, rasgar os nossos corações, nos humilharmos sinceramente diante de Deus, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Nós estamos vendo o final do tempo. Tudo que está acontecendo é pronúncio que o mundo está acabando. O que precisa mais acontecer para que você possamos acordar e nos voltar ao Senhor? Ele só pede para que nós andamos no caminho, em santidade, em retidão, em sinceridade a Ele, aleluias. Porque é fácil você estar no mundo, fazer tudo aquilo que o mundo te oferece, mas isso te deixa angustiado, triste, se sentindo sozinho,
Por mais que você esteja rodeado de pessoas, você se sente só. Eu falo isso de experiência própria, porque quando eu andava no mundo, quando eu vivia aquilo que o mundo tinha para me oferecer, eu estava rodeada de amigos, mas eu me sentia sozinha. Eu enchia a cara de bebida alcoólica. A euforia do momento. Naquele momento eu estava feliz, estava ótimo, mas quando passava, a tristeza batia a porta, a depressão, o desânimo, dor de cabeça constante. Eu podia ir para a gandaia direto, mas era só aquele momento, é momentâneo. A alegria de Satanás para as nossas vidas é momentânea, mas a alegria que o Senhor nos dá quando nós nos entregamos a nossa vida a Ele é uma alegria duradoura. Nós temos paz, aleluia, por mais que nós passamos por situações, porque a palavra de Deus vai dizer que no mundo tereis de aflição, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, aleluia. Se Jesus venceu o mundo, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, aleluia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. E o Senhor, Ele quer dar esta alegria para ti, aleluias. Não importa o momento que você está passando, creia que o Senhor Ele está contigo nesta peleja, porque essa peleja não tem que pelejar, é o Senhor que peleja por ti, aleluias. Creia no Senhor, confia, leia a palavra, ora mais, jejua mais, tenha mais comunhão com o Senhor, busque o desejo, a vontade, a sede de conhecer mais esse Deus que você diz que serve. Não fica só dizendo, mas procura conhecê-lo. É tão interessante que Jó, ele vai dizer que antes ele conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje ele conhece a Deus de como ele andar, porque os olhos dele viu a Deus. Pede para que o Senhor tire as escamas dos seus olhos, abra os seus olhos, para que você possa ter uma experiência com esse Deus maravilhoso, aleluias. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é aquele Deus que curou aquela mulher do fluxo de sangue. Ele é aquele Deus que curou o paralítico, aleluias. Ele é aquele Deus que curou a sogra de Pedro, aleluias. Ele continua sendo Deus, independente de eu e você não estar nem aí para Ele. Ele continua sendo Deus. E nesta noite ele pergunta: o que queres que eu faça? Aleluias. Abra o seu coração, abra a sua boca, fala com teu Deus. Diga a Ele aquilo que tu queres, aquilo que você necessita, aquilo que está te afligindo, aleluias. Porque Ele tem um refrigério para a tua dor, Ele tem o bálsamo que cura as suas feridas, aleluias, em nome de Jesus. Porque a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida, ela é boa, perfeita e agradável, e a nossa não presta, aleluias. No final do arco-íris tem a vitória. Não olha para o tamanho do teu gigante, mas olha para o tamanho do teu Deus, porque é Ele que está contigo nessa situação que você está passando. Não importa se é enfermidade, se o médico falou que não tem jeito, enquanto a vida há jeito, enquanto a vida há esperança, porque nós temos um Deus que é o dono da vida, e a última palavra não é a do homem, a última palavra é de Deus para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Acorda, se permita conhecer este Deus maravilhoso, um Deus que é dono do ouro e da prata, um Deus que se apresenta a nós quando nós verdadeiramente queremos ser conhecido por Ele, aleluias. Oi, cantarabara suriandere, cantarabara xere, cantarabaraias. Se posicione para que você possa colher os frutos de andar com o Senhor.
aqui nós temos o manual da vida. Se você ler e aplicar este manual na tua vida, você vai viver aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas em nome de Jesus. E é tão interessante que mesmo o povo saindo do deserto, entrando na terra que mana leite e mel, porque no deserto tinha maná, mas quando entrou na terra prometida, o povo tinha que trabalhar. E o povo não queria saber de nada. Quando o povo entrou na terra prometida, ele só tinha uma regra: obedecer. Obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar, mas eles preferiram sacrificar. E aí eles começaram a colher o fruto da desobediência. Qual é o fruto que você quer colher? Da obediência ou da desobediência? Que esta palavra possa invadir o teu coração de uma tal maneira que você sinta com muita vontade, muito incomodado de querer conhecer esse Deus lindo, esse Deus maravilhoso, aleluias. Começa a ler a palavra, começa a questionar o Senhor através da palavra. Mas Senhor, o que está escrito aqui? Senhor, eu não estou entendendo, para que povo o Senhor está falando, para que é isso, Pai? E quando o Senhor falar contigo, te dar um versículo, escreve na tua Bíblia, marca. E começa a orar em cima daquilo. Senhor, e aí? O que o Senhor quer me dizer com isso, Pai? Eu não estou entendendo. E você vai começar a ver as coisas do mundo espiritual se movimentando de uma tal maneira. Que você vai começar a conhecer o teu Deus de uma maneira linda, de uma maneira que você nunca conheceu. Porque é fácil você conhecer baseado naquilo que a irmã Graça falou, que a irmã Renata falou, que a irmã Sandra falou. Mas e você? Você já ouviu a voz de Deus? O Senhor já te fez pergunta? O Senhor já falou contigo aquilo que Ele quer que você faça? Quando você vai fazer alguma coisa, você fala, opa, espera. Não, espera. Espera mais um pouquinho. Que eu preciso ainda tratar nessa área. Espera. Porque quando chegar o tempo, você vai ficar maravilhada com aquilo que o Senhor está para entregar nas tuas mãos. Recebe essa palavra em nome de Jesus Cristo. Que o doce Espírito Santo de Deus possa te visitar de uma tal maneira, te invadir assim, de uma maneira que você nunca sentiu a presença do Senhor, de uma maneira que você nunca sentiu o amor de Deus, aleluias. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor responda os olhos dele sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê a paz. Se o Senhor assim permitir, na segunda-feira estarei de volta com o momento de oração. Fique na santa paz do Senhor. E o que você quer que o Senhor faça por ti? Ora teu Deus, e em secreto Ele te responderá. Aleluias. Que Deus te abençoe.